Foi o presidente Lula, o nosso governo e a CGU que mandou chamar a polícia para prender os aposentados. E vou dizer diversas vezes, se Vossa Excelência me permitir. Diversas vezes, mas não bate com a realidade. Bate, sim, senhor. Não bate com a realidade porque foi a imprensa brasileira que descobriu isso aqui lá atrás. A imprensa brasileira... Da mesma forma que o Mensalão e Petrolão, que o senhor disse que o seu governo acabou com essa farra. Acabou mesmo. Mas o seu governo no Mensalão, no Petrolão, parece que fez parte dessa farra. E nesta quinta-feira, 15, o ministro da Previdência, Volney Queiroz Maciel, compareceu na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Defesa do Consumidor para prestar esclarecimentos sobre a recente fraude no INSS, que vitimou cerca de 9 milhões de aposentados e pensionistas. A fraude bilionária já está sendo considerada a maior da história. Confira o trecho no qual um dos requerentes do convite, o senador Eduardo Girão, questiona o ministro. E se gostar, por favor, dê um joinha, comente, compartilhe e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Eu quero perguntar uma coisa para o senhor. O senador Sérgio Moro foi aqui, de uma certa forma, questionado pelo senhor, que veio aqui para responder. E no governo que ele fazia parte, governo anterior, houve aqui um projeto de lei de conversão número 11 de 2019 para endurecer. Foi uma medida do governo anterior para endurecer exatamente o controle, a fiscalização para evitar fraudes. E eu não sei se o senhor tem conhecimento da votação. A votação foi 55-12 para endurecer. Os 12, a população vai atrás para ver quem foi que votou contra. Muitos estão nessa sala, inclusive. Importante que a verdade venha à tona, porque a coisa parece que lá de trás já existia má vontade para o controle, para a fiscalização disso. Eu estive na sua terra, senhor Volney, semana passada, fui convidado pelos vereadores Felipe Alecrim e Eduardo Moura, e fiquei impactado com o que eu ouvi dos pernambucanos. Estão estarrecidos com esse escândalo, e como o ministro Lupe já caiu fora desse barco, que está afundando, que não se sustenta, pela sua história, que eu andei pesquisando, acho que o senhor devia cair fora também, enquanto é tempo. Porque isso aqui, e eu vou insistir na pergunta do senador Sérgio Moro, que o senhor não respondeu, sobre junho de 2023, ou seja, no primeiro semestre do governo Lula, quando a conselheira Galete alertou formalmente sobre as frases, eu pergunto ao senhor, o senhor considera aceitável ter ignorado um alerta formal sobre o esquema fraudulento contra os idosos? O senhor considera aceitável? Porque o senhor assinou a ata da reunião, o senhor estava lá. E um detalhe, senador Sérgio Moro, o ministro Lupe disse que não aceitou discutir naquela reunião, mas se comprometeu a colocar na próxima, na ata da próxima, e não colocou. E o senhor pediu para colocar? Queria lhe fazer essa pergunta. Veja, não era atribuição minha discutir qual é a pauta do Conselho Nacional de Previdência Social. Quem define a pauta do presidente social é o ministro. O secretário executivo não tem competência para agir nisso, eu já expliquei e volto a dizer. Tá, eu lhe pergunto aqui, mesmo não sendo a sua responsabilidade direta, mas o senhor era o secretário executivo. O senhor lembrou ao ministro Lupe que ele se comprometeu de colocar na próxima pauta? O senhor, que é funcionário público de confiança, insistiu para que se buscasse a verdade com relação a esse assunto, que poderia ter evitado esse escândalo todo? Quero saber isso. E se o senhor pede desculpa à população por não ter cumprido o seu papel, como cidadão, inclusive, de pedir para incluir na pauta esse assunto desde junho de 2023. Senador Girão, foi nosso governo que mandou chamar a polícia para prender quem estava roubando os aposentados. Foi o presidente Lula, o nosso governo, e a CGU que mandou chamar a polícia
para prender os aposentados. E vou dizer diversas vezes, se Vossa Excelência me permitir. Diversas vezes, mas não bate com a realidade. Bate, sim, senhor. Não bate com a realidade porque foi a imprensa brasileira que descobriu isso aqui lá atrás. A imprensa brasileira... Da mesma forma que o Mensalão e Petrolão, que o senhor disse que o seu governo acabou com essa farra. Acabou mesmo. Mas o seu governo no Mensalão, no Petrolão, parece que fez parte dessa farra. Então a gente está numa situação aqui que eu quero voltar à CONTAG. Em julho de 2023, ou seja, um mês depois do alerta de fraude dado pela conselheira, que ficou na gaveta, apenas um mês após a alerta, o senhor se reuniu oficialmente com a CONTAG, uma das principais entidades investigadas por aplicar descontos fraudulentos aos beneficiários do INSS. À época, a entidade era presidida por Aristides Veras, irmão do deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, cuja base política está diretamente ligada à ANTAG. Aliás, eu não vi um pio do deputado depois desse escândalo. Como justifica a manutenção de repasses públicos a essas entidades diante de tantos indícios e vínculos políticos? Senador, eu recebi a CONTAG como recebo qualquer outra associação. A CONTAG tem um trabalho no Brasil inteiro, na agricultura familiar, quem conhece sabe, e eles foram levar um convite para um encontro da terra, algo assim. Foi apenas uma visita de cortesia. Recebo a CONTAG, ela deve ter percorrido todos os ministérios, todos os órgãos públicos, porque é uma praxe receber essas associações. A CONTAG eu recebi por isso, tenho inclusive o ofício que recebi nessa data. E mesmo diante do alerta formal, o senhor não perguntou a ela? A CONTAG? Sim. Perguntar a CONTAG? Sim, não havia essa investigação, senador. O senhor recebeu a CONTAG durante o período. Que período, senador? Durante o período, que já tinha um alerta de 2023. Não tem alerta, tem uma solicitação da Tônia Galete pedindo para demonstrar o crescimento da curva. Esses dados que Vossa Excelência soube, que eu soube, que a imprensa soube, que o Brasil soube, só vieram à tona depois da deflagração da operação em 2022, quando nós mandamos chamar a Polícia Federal, de 25, para chamar a Polícia Federal e acabar com essa farra, como de fato acabamos. É importante a gente lembrar aqui que quem revelou para o Brasil esse escândalo foi a mídia brasileira. O Jornal Nacional demonstrou ontem que estava na imprensa uma denúncia formal à Polícia Federal. A Polícia Federal investigou e arquivou. Essa entidade, ela é alvo da PF, todo mundo já viu, por fraude no INSS. O senhor já se reuniu oficialmente com a CEPAB? Não tenho lembrança de ter me reunido com eles. Com a CONTAG eu me reuni, tem inclusive nas minhas redes sociais. Com esse organismo não tenho lembrança de ter me reunido. Tá. E como secretário executivo e hoje como ministro da pasta, o senhor recebeu algum contato de Henrique Lewandowski ou de sua banca de advocacia? Não conheço. Como se dá essa conduta de representação institucional em face dos órgãos públicos? Órgãos políticos? A minha? Sim. Ou a dele? Não, como é que é essa conduta? Essa conduta dentro do Ministério? Bem, a minha conduta, eu posso falar por ela, não posso falar pelos advogados, pelas bancas de advocacia, nem por outros servidores como eles se portam. Posso dizer que eu procuro e pauto a minha vida por ações republicanas para não precisar esconder nada em lugar nenhum. Tem um escândalo sendo apurado sobre a questão do Vale Mais, né? Então eu lhe digo, qual é a relação com o PicPay? Minha nenhuma. Não, a relação do INSS Vale Mais com essa empresa, PicPay. O senhor sabe? O senhor sabe quem são os donos da PicPay? Não sei quem são os donos, eu sei que houve o anúncio por parte do Ministério da Previdência de um tipo de programa, de um tipo de produto que era uma espécie de vale que se faria para que o trabalhador pudesse sacar o dinheiro, antecipar o dinheiro do final do mês antes, no valor de R$150, e que todas as instituições financeiras que estavam credenciadas pelo INSS poderiam participar, e eu acredito que a primeira delas foi essa que o senhor mencionou. Esse já está na mídia. Eu até me admiro o senhor não saber exatamente quem são os donos aí. O próprio senador Isalci Lucas trouxe no plenário do Senado essa denúncia de que
a participação, quem controla é o grupo JBS. Então, é preocupante, porque esse grupo já tem aí um histórico com esse governo, né? O senhor já manteve contato com o Frei Chico? Não conheço. Não teve nenhum tipo de contato com ele? Não sabendo que se tratava dele. Ah, então o senhor teve, só não sabia que se tratava dele? Não sabendo que se tratava dele. Posso ter cruzado na rua, no supermercado, numa farmácia, Sim. posso ter cumprimentado. Eu não sabia que era irmão do Lula? Não conheço. Tá. Mesmo com essa suspeita de 259 milhões de reais da AGU, a AGU não teve a coragem de pedir o bloqueio de bens. Agora, mesmo diante desse escândalo, a AGU não teve a coragem de pedir o bloqueio de bens dessa entidade. Imagino que tenha sido por ter o irmão do Lula nos quadros. O senhor pedirá à Advocacia Geral da União que intensifique as investigações sobre essa associação? Senador Girão, eu vou dizer de novo, embora Vossa Excelência não goste, foi o nosso governo que mandou chamar a polícia para prender quem está fraudando os aposentados, quem está roubando o INSS. Quando a CGU deflagrou essa operação, a CGU sabia todas as associações que estavam envolvidas, no entanto, não deixou de deflagrar a operação. O presidente Lula já determinou que doa em quem doer. Essa investigação vai até o fim para buscar responsabilizar todos aqueles que estão envolvidos nas fraudes e buscar deles os recursos para o ressarcimento. É uma determinação do presidente da República para todo o governo. Determinação expressa. Não vai ter proteção para ninguém, não vai fazer diferença. E por que o senhor acha que a AGU não teve um comportamento diferente com essa entidade que o Frei Chico, irmão do Lula, está à frente? Senador, eu não tenho procuração da AGU aqui para falar sobre seus... Não, nesse caso é da AGU. Eu não tenho procuração da AGU para defendê-los nem para falar dos processos, mas me parece que a AGU age de acordo com questões objetivas. E eu imagino que... E resolveu poupar o irmão do Lula. As investigações estão em curso, estão começando agora. As fraudes se intensificaram de forma inédita entre 2019 e 2024. Em 2019, com 27 mil reclamações sobre descontos indevidos no meu INSS, 4 associações foram suspensas em 20 dias. Os convênios foram cancelados e 57 milhões de reais foram devolvidos aos beneficiários. Tudo isso sem a necessidade da ação da CGU da Polícia Federal. O governo anterior, o governo Bolsonaro, tomou a iniciativa de partir para cima, de resolver aqui, de endurecer essa questão. Agora eu pergunto para o senhor, já no atual governo, o número de reclamações explodiu no seu governo, no governo que o senhor tem orgulho de dizer, no meu governo. O número de reclamações explodiu para mais de 470 mil. Olha só, de 27 mil do governo anterior, passou para 470 mil o número de reclamações. Mesmo assim, o Ministério da Previdência ignorou alertas formais de conselheiros, auditorias da CGU e investigações da Polícia Federal, mantendo os convênios ativos com as entidades suspeitas. Eu pergunto para o senhor se considera isento, totalmente isento, de responsabilidade por essa omissão? Senador, é importante dizer que esses dados só foram tornados públicos a partir da deflagração da operação. Ninguém conhecia anteriormente o tamanho, a monta dessas fraudes. Seu ministério, que o senhor está à frente, ele está publicando ativamente os dados de entidades conveniadas, atualizando isso? Sim, esses dados agora são públicos e agora eles estão mais evidentes ainda por conta da operação. A CGU está levantando todos esses dados. Coisa estranho aqui, por que o boletim estatístico de 2024 está defasado e o portal da Transparência Previdenciária traz apenas dados de dezembro, até dezembro? Há tentativa de maquiar informações para esconder o colapso do INSS? De forma nenhuma. Nós vamos
transformar a nossa gestão, e aí eu peço permissão para dizer a Vossa Excelência e aos demais que eu gostaria até de ter um tempo para falar do que eu estou fazendo e pretendo fazer enquanto ministro, e não apenas ficar me reportando ao passado. Mas a nossa determinação também para os nossos colaboradores é que a transparência seja total. A base do governo Lula, já que quer colocar a culpa no governo anterior, uma coisa completamente descabida, já que explodiu, os gráficos mostram as fraudes no governo Lula, por que a base não assinou a CPMI, que a gente quer investigar essa tragédia humanitária com os brasileiros? Por que existe até agora nenhuma assinatura? Já foi protocolado, não foi assinado pela base do governo Lula. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Senador Girão, me permita exatamente dizer isso, que eu não posso falar aqui pelos senadores e pelos deputados. O que eu posso dizer é que esse é um governo que não tem medo. É um governo que mandou chamar a polícia, é um governo que deflagrou a operação, é um governo que acabou com a farra dos descontos. E ele como disse que não tem condição de responder. E eu estou ouvindo umas conversas paralelas, que tem inclusive o líder do governo que vai responder aqui. Vai chegar a hora dele. Vamos. Ele já é antigo nessa casa.